E se eu te disser que o termo Arábia e os próprios árabes, eles vão revelar muito sobre os últimos dias, o final dos tempos e o que nós já estamos vivendo nos dias de hoje. Paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. E é com grande alegria que eu venho trazer mais um estudo para vocês aqui no dia de hoje, que eu sei que vai acrescentar muitas coisas para vocês. Vocês vão ter um acréscimo tremendo aí para entender os últimos dias, tá? Então, fica até o final do vídeo que você vai aprender muito hoje aqui. É um estudo que eu trabalhei bastante para fazer a apostila, para desenvolver muita coisa aqui. E lembrando que você vai poder baixar, tá? Mas antes de iniciarmos o vídeo, irmãos, eu quero trazer alguns recados para vocês aqui. Irmãos, eu quero dizer que você pode ser patrocinador desse trabalho aqui. Se você tem vontade de ajudar o nosso trabalho, o nosso canal aqui, para que nós possamos estar trazendo estudos, vídeos e materiais, eu tenho postado textos no canal, tenho feito apostilas para praticamente todos os vídeos, tenho trazido aí vídeos de estudo toda semana para vocês, toda terça-feira e às vezes na sexta-feira trago vídeos para vocês. E isso dá bastante trabalho para fazer, então nós temos pessoas aqui que nos ajudam. E como é que você vai fazer para estar patrocinando esse canal? Você pode nos ajudar através do Apoia-se, que vai estar aparecendo aqui no link para você. Você pode ajudar com qualquer valor. Você vai estar ajudando aqui o canal com essa quantia mensalmente, para que nós possamos aí poder manter e suprir aí as necessidades do canal também, equipamentos, pessoas, edições, etc. Além disso, você pode voltar também a participar do Seja Membro. A nossa monetização estava desativada, mas os irmãos me aconselharam a ativar ela, então eu resolvi ativar, mas a gente não vai ter mais conteúdo exclusivo no Seja Membro. Apenas vai servir para você estar me ajudando, tá bom? Você pode me ajudar através do Seja Membro. E eu quero dizer para você, lá no canal reinodedeus.com, todos os vídeos que eram do Seja Membro, eles estão disponíveis para você assistir lá de graça, tá? Como é que você faz para acessar eles? Você vem aqui em cursos e treinamentos. Nesse linkzinho aqui que vai aparecer, nesse menuzinho, no canal reinodedeus.com, e você vai ter aqui treinamento escatológico, treinamento de história da igreja e teologia do canal Reino de Deus. Esse que eu estou preparando para você. Você vai clicar e quando você clicar, ele vai pedir às vezes para você fazer um cadastro no site, se tornar ali cadastrado no site, você vai ter acesso a esses vídeos aqui, tá? E também você pode participar do nosso treinamento de história da igreja, que eu pretendo continuar logo mais. E também uma novidade para você, nós temos aqui um treinamento de teologia do canal Reino de Deus, ainda não está pronto, eu fiz a primeira aula só, mas você já pode assistir. Basta apenas você fazer um cadastrinho e você vai poder estar participando. E além de você ajudar também pelo Seja Membro e pelo Apoia-se, você pode estar participando também do nosso WhatsApp de mantenedores aqui do canal Reino de Deus. São pessoas que se propuseram a dar uma ajuda, uma contribuição de qualquer valor mensalmente para estar ajudando aqui, tá bom? Então você vai me ajudar a arcar com as despesas do canal para poder estar mantendo os vídeos aqui para você. Então, precisamos da sua ajuda, basta apenas você escolher a forma que melhor e agrade. Lembrando, irmãos, que os links vão estar aí na descrição e também participe dos nossos canais, canal do Telegram, canal do WhatsApp, que eu estou colocando sempre atualizações dos nossos grupos de estudos do WhatsApp. E também, se você é de alguma região específica, fiz grupos para regiões específicas de cada estado, bom? Então, vai estar tudo aí na descrição para você. E vamos iniciar o vídeo. Irmãos, como eu falei no início do vídeo, a relação dos árabes ela é muito importante na escritura, porque ela vai revelar muitas coisas, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto físico e mais no aspecto dos tempos. Deus ele vai revelar muitas realidades nessa questão dos árabes. E a gente vai entender num primeiro plano que existe o aspecto literal da Arábia, mas existe também um aspecto espiritual neste sentido. Essa apostila vai estar lá no canal Reino de Deus, na parte de downloads para você baixar. Basta apenas você fazer o cadastrinho. E quando você faz o cadastro, você vai ter acesso a todas as apostilas que eu estou postando aqui. Então vamos estudar a nossa apostila. Então essa vai ser a apostila que nós vamos estudar. Aqui você está vendo a palavra Arav, que vai ser traduzida de diversas formas. Ela tem vários sentidos que nós vamos ver. Então é Arábia no fim dos tempos, canal reinodedeus.com, e você vai buscar lá, né? Então muitas pessoas, irmãos, quando você não estuda por meio do hebraico, quando você não estuda por meio do idioma original, você tem bastante revelação, você consegue chegar àquilo que você precisa, mas aquelas minúcias, não é mesmo, aqueles detalhes mais das entrelinhas, sempre você vai precisar ter acesso a alguns versos, alguns textos originais. Eu utilizo algumas ferramentas como My Bible, Olive Tree,
ou BibleWorks, que são ferramentas algumas pagas e algumas de graça, mas que me ajudam a facilitar isso. Então, se você quiser que eu faça um vídeo, irmãos, onde eu vou explicar algumas dessas ferramentas, eu quero que você escreva para mim, tá? São ferramentas muito úteis, algumas são de graça, as outras não, mas eu posso trazer uma aula para você aqui entender melhor. Então, basicamente, é assim que se escreve Arábia na Bíblia. Arav, ela vai ser formada pela letra Ain, Resh e Beit. É claro que existem algumas variações para Arábias, mas essa é basicamente a palavra chave aqui, a palavra raiz para todas essas palavras que nós vamos ler. Mas ela não significa necessariamente só um povo ou necessariamente só uma região, mas ela também significa outras coisas que vão abrir grandes sentidos para nós, que vão nos dar um entendimento disso daqui que nós estamos vendo aqui, irmãos, que é justamente o que? A Arábia no fim dos tempos, tá? A Arábia no final dos tempos. E eu resolvi fazer esse estudo, irmãos, por quê? Porque a gente está vendo todo esse contexto que está acontecendo em Israel, e esse contexto que está acontecendo lá em Israel, ele começa a abrir portas para nós entendermos como vai ser o final dos tempos. Eu não estou querendo dizer com isso que vai ser apenas a Arábia no final dos tempos, não. O mundo é formado por várias nações, vários países, mas a Arábia, e quando eu falo a Arábia como um todo, vai trazer o contexto muçulmano, contexto árabe em geral, tá? Com as suas diferenças e também as suas geografias que nós vamos entender. Então, avançando um pouquinho aqui na nossa apostila, a primeira vez que essa palavra vai aparecer na Bíblia, ela vai ser muito reveladora para nós, tá? Irmãos, o livro de Gênesis ele é extremamente revelador para nós, porque ele vai falar de muitas coisas, tá? Ele vai mostrar por meio de pequenas minúcias, pequenas palavras ou mesmo pequenos contextos, aquilo que Deus faria ao longo dos milênios, ao longo dos anos, tá? Então, já vou tratar sobre isso daqui, mas primeiramente a gente vai ver aqui o que está escrito. Então, em Gênesis capítulo 1, do verso 3 até o verso 5, vai dizer o seguinte: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas de noite. Olha só, trevas de noite, tá? E houve tarde e manhã do primeiro dia. Você está vendo por que essa palavra tarde eu deixei ela aqui destacada? Porque exatamente, irmãos, essa palavra tarde, ela é a palavra erev. E como você viu lá no slide passado, a palavra arav se escreve exatamente assim. Ain, o Reish e o Beit. E quando nós olhamos aqui para erev, também se escreve o Ain, o Reish e o Beit. Tá? O hebraico, ele não tem vogais, né? E pelo fato dele não ter vogais, você consegue construir várias palavras escritas com as mesmas consoantes. O que vai mudar vai ser a pronúncia e o contexto. Às vezes você tem palavras que são iguais, e estas palavras que são iguais, você só vai conseguir diferenciar pelo contexto. Então, ao longo do tempo, os próprios judeus eles vão desenvolver o sistema chamado de masorético, né? Se você pegar as Bíblias, o Antigo Testamento escrito em hebraico, você vai ver que existem alguns pontinhos sobre as letras hebraicas, e esses pontinhos são sinais maçoréticos. Mas a escritura mais antiga, ela não tinha, se você pegar ali os escritos do Mar Morto, eles não tinham esses pontinhos, e esses pontinhos sobre as letras vão formar as vogais, né? Na verdade, eles não formam as vogais, eles formam os sons, né, que vão ser pronunciados. Só que antigamente não existia esses pontinhos. E aí você pegava a mesma palavra e você tinha que ver ou pelo contexto apenas o que ela significava, ou pela pronúncia, tá? Porque às vezes pode ser erev ou erev, arab, arabá. Entende como existe diferença? Então é apenas pela pronúncia, apenas pelo contexto que você vai entender. Então nesse ponto aqui, irmão, a gente vai ver que houve tarde, que é erev. Inclusive os judeus vão falar erev tov, né? Boa tarde. E a gente vai ver o seguinte, irmãos, que essa palavra erev, ou não necessariamente essa palavra, mas escrita da mesma forma, com algumas entonações diferentes, um pouquinho diferente, ela pode significar tarde, mas também em alguns lugares vai ser traduzido como noite. Só que a palavra erev, ou ereb, ou árabe, pode ser traduzida também como emboscada, armadilha, emboscada, etc. E a gente vai ver que um significado muito importante dessa mesma palavra é a palavra mistura, tá? Isso aqui vai falar muito para nós lá no final, tá? Essa palavra aqui mistura, relacionada a Arábia,
vai nos revelar muitas coisas, ok? Então, irmãos, olha que interessante. Você vai ver que aqui no primeiro dia, Deus está dizendo, houve tarde e manhã do primeiro dia. Deus ele vai fazer separação da luz das trevas. Só que quando você olha no Gênesis, você vai ver que o sol ele vai ser criado, ele vai ser posto apenas aonde? No quarto dia. Então, o que que significa para nós? Irmãos, Deus ele está fazendo a separação da luz das trevas, mas é apenas no quarto dia que Deus vai criar os luminares para fazer a separação das luzes das trevas. Isso significa que Deus ele está querendo mostrar coisas mais excelentes para nós. Essa separação de luz das trevas, ela fala o quê? Da separação que Deus já estava fazendo na sua presciência dos filhos das trevas, dos filhos da luz. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer que nós não somos filhos das trevas, mas nós somos filhos da luz. Então, claro que eu não quero entrar aqui num calvinismo, perfeito? Mas Deus ele já fazia separação, mostrando no primeiro dia que na sua mente ele já fazia separação da luz das trevas. Ele separa a luz das trevas, né? Ou seja, ele está separando os filhos da luz dos filhos das trevas. Mas quando chega o quarto dia que é criado o sol, lá vai dizer que é por meio do sol que vai se fazer a separação da luz das trevas. O que isso nos mostra? Que Deus, antes de todas as coisas, ele fez a separação da luz das trevas. Ou seja, na sua presciência, na sua mente, ele já separou os filhos de Deus dos filhos do maligno. Só que quando chega no quarto dia, veja que ele fala que o sol foi criado, ele está mostrando que essa separação só pode ser feita por meio do quarto dia. E o quarto dia, irmãos, está apontando para o quarto milênio, que é quando Cristo vem. Ou seja, ainda que Deus na sua mente ele tenha separado os filhos da luz dos filhos das trevas, ele só poderia fazer essa separação plenamente quando no quarto dia, isto é, no quarto milênio, Cristo se manifestasse como o sol e todo aquele que cresce teria essa separação, teria sido separado das trevas. Por isso que João vai dizer que Cristo é o verdadeiro sol, ele é o sol que ilumina todo o homem, tá? A separação foi feita antes do quarto dia, mas é somente por meio do quarto dia que veio Cristo que os homens, os bons, vão ser separados dos maus. Então, quando nós entendemos essa realidade, irmãos, nós precisamos entender que tarde aqui, irmãos, vai ser uma relação com a noite, né? E manhã uma relação com o dia. Então, Deus estava mostrando que haveria uma tarde, que haveria uma manhã. E se nós entendemos que a luz e trevas, elas relacionam com os filhos da noite e com os filhos do dia, quando se fala de manhã, está falando relação com filhos do dia. E quando está se falando de tarde, está fazendo uma relação com os filhos das trevas. Porém, a tarde ela não é 100% trevas, mas ela ainda tem alguma luz. Mostrando que eles se parecem, mas são diferentes. É um estado intermediário entre total escuridão e total claridade. Mas, então vamos entender aqui. Erev significa tarde e tem essa relação de tarde, noite e dia, relação com filhos da luz, com filhos das trevas. E você percebe que Deus está relacionando então aqui trevas a Ereb, e Ereb está relacionado com Arab. Então quando nós olhamos lá, irmãos, para o contexto de Mateus 25, nós vamos ver que diz assim, à meia-noite, eis que vem o noivo, e meia-noite é o ápice da escuridão. Então, quando nós vemos que começa a vir a tarde, irmãos, é porque a escuridão está chegada. E para chegar na escuridão, você precisa passar pelo Ereb. Vocês já vão entender o que eu vou dizer com isso, tá? Imagina que nós estivéssemos no dia. Imagina que quando Cristo estivesse no mundo, fosse dia. E cada vez mais, é como se Cristo estivesse no mundo, é como se fosse meio-dia. E quando ele morreu e foi passando o tempo, os apóstolos, sabe, foram morrendo, e os primeiros cristãos foram morrendo, e conforme vai avançando, é como se trevas fossem entrando, e cada vez mais as coisas se tornassem mais escuras, até que chega o momento da transição da tarde para a noite. E isso é um sinal para nós entendermos, tá? Então você tem amanhã, você tem a tarde, e a tarde vai ser uma transição para a noite. E é o que eu quero mostrar para você, o que está acontecendo agora. E lembra-se que essa transição da tarde para a noite, ela está apontada na palavra Erev. Então vamos avançar um pouquinho. Olha que interessante o que Deus ele vai falar. Lá em Isaías ele vai dizer exatamente assim: sentença contra a Arábia nos bosques da Arábia. Passareis a noite, ó caravanas de danitas. Traga-se a água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Temã. Levai pão aos fugitivos. Tá? Não vem o contexto aqui, que eu quis apenas demonstrar a palavra. Então a palavra aqui, irmãos, é a mesma palavra, né, que vai dar origem no português Arábia. Então você tem Erev, que é tarde, e você tem Arábia, Arav, que exatamente se escreve com o Ain, o Reish e o Beit. Fala-se das mesmas coisas. Então, irmãos, Deus ele não está fazendo aqui uma ligação sem um sentido. Se Deus utiliza a palavra tarde, ele coloca a palavra Ereb, que é escrita da mesma forma que a palavra Arab, ele está trazendo uma ligação para nós.
nos mostrando que Arab, que é Ereb, que fala de tarde, está falando de um contexto que está apontando para o fim. Então Deus, quando fala de dia e de trevas ali, de tarde, ele está mostrando uma relação do tempo, vamos dizer assim, que a justiça, Cristo, os apóstolos, eles eram como luz no mundo, e conforme os apóstolos e os discípulos, eles morrem e o tempo passa, veja, as coisas vão escurecendo. Então vai chegar um momento que vai ter Ereb. Então quando Deus ele começa a falar de Arábia, você precisa olhar para isso. Por quê? Porque Arábia, irmãos, vai ter uma ligação com várias coisas que nós já vamos ver, que você já deve ter até ter raciocinado, que a gente vai entender, tá? Então Arábia se escreve da mesma forma. Vai ter uma vocalização diferente, vai ter alguns sinais diferentes, mas a raiz, a palavra é basicamente a mesma, tá? Vai mudar só a entonação, mas a pessoa que vai olhar para as palavras sem o contexto, sem os sinais masoréticos, ela não vai saber do que fala. E avançando um pouquinho mais, irmãos, olha que interessante, um outro significado que nós vamos ter aqui. Presta atenção que Paulo vai dizer aqui agora num ponto mais espiritual para nós aqui. Isso vai estar lá em Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 22 a verso 25 diz o seguinte: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então, marca aqui escrava e livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Olha só, tá? Marca essa palavra carne aqui. E o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, que está na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, irmãos, a Arábia, ela vai ter uma ligação que nós vamos ver num outro vídeo com a primeira aliança. Ela vai ter uma ligação com a carne, como nós vimos aqui. Mas nós vamos ver que principalmente a Arábia, que aqui está apontando para o Sinai, não é mesmo? Hoje a gente entende, segundo a geografia, que o Monte Sinai fica no Egito, mas no contexto deles lá, eles entendiam que o Sinai ficava na Arábia. E a expressão Sinai, que a gente vê que está relacionado com a Arábia aqui, irmão, quando você pega no contexto hebraico, você vai ver que a palavra Sinai, ela vai significar espinhoso. Perfeito? É como se fosse um monte de espinho, um monte espinhoso. Só aqui já dava para a gente fazer muita coisa. Mostrar como aquele contexto do Monte Sinai ele não era da vontade de Deus. E aí você vai ver que vai vir uma aliança, e essa aliança ela vai ser chamada de Agar. Mas vamos colocar para o contexto histórico e o contexto relacionado a personagens. Irmãos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 9, nós vamos ver que em Gênesis capítulo 9 e depois Gênesis capítulo 10, nós vamos ver que Noé vai ter 3 filhos, Cam, Sem e Jafé. A gente sabe que Sem ele vai ser da onde vai vir os hebreus. Jafé, já tratei aqui com vocês, trata-se de nações que vão se manifestar. Mas um personagem específico que é Cam, que é filho de Abraão, nós vamos ver que ele vai ser amaldiçoado e seus filhos, os cananeus, vão ser amaldiçoados, e os outros filhos de Cam, você vai ter ali Mitzraim, que na verdade significa Egito em hebreu, ele vai dar origem aos egípcios, mas a gente vai ver que do Egito, ou seja, Mitzraim, vai sair Agar. Agar era uma egípcia, e agora de Agar, Abraão ele vai ter o quê? Um relacionamento com Agar, e esse relacionamento, conforme nós vimos aqui, um relacionamento na carne, e esse relacionamento vai dar origem a Ismael. E Ismael ele vai ser mandado embora com Agar, e quando ele é mandado embora, ele vai ser mandado para as terras do Oriente, para o deserto e tudo mais. E nós vamos ver que através disso vão se manifestar os árabes, tá? Então dá para nós dizer, até pelo Alcorão, se você fizer uma pesquisa, os árabes vão mostrar para você que Ismael ele é o pai dos árabes, tá? Então, Ismael, irmãos, é uma relação com os árabes, tá? É claro que espiritualmente nós vamos ver que Ismael é uma relação com aqueles que estão debaixo da primeira aliança. Mas você vê aqui que Agar e Ismael trata-se de o quê? Conforme diz o texto. Agar, que é egípcia, é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, tá? Então, fisicamente, Ismael ele vai representar os árabes terrenos, homens mesmos de etnia árabe, mas espiritualmente ele está falando, se você ler Gálatas, que aqueles que estão debaixo da lei, estão debaixo da primeira aliança, eles são filhos de Agar. Então, na literalidade, Ismael representa os árabes, mas em espiritual, os judeus, eles representam o quê?
representam justamente os ismaelitas, mas em espírito. Mas aí já é um outro assunto que nós vamos tratar depois. Agora, olha que interessante, irmãos. Olha que tremendo isso daqui. Aqui que começa a aparecer uma questão muito importante, tá? Aqui que você vai começar a entender o contexto do fim, porque vai estar tudo aparecido aqui. Preste atenção. Então, nós vemos que aqui o termo Arábia, ele vai ter sido relacionado em Gálatas 4, a partir do verso 21, com carne, Bashar. E Bashar, irmãos, aqui, ou Bassar, tem muita revelação tremenda no hebraico. Não vou conseguir falar aqui agora, mas isso aqui vai falar também da morte e ressurreição de Cristo. Mas num outro vídeo eu vou preparar para você. Porque olha o que vai dizer em Gálatas capítulo 4, do verso 28 ao verso 30. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, com tudo o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Eu gravei um vídeo, irmãos, não sei se a moça que faz a edição já editou aquele, ou se vai esse primeiro, não sei, onde eu demonstro que eu entendo que não vai existir herança para carne. Do mesmo modo que não vai existir herança para um povo de Abraão literal, também não vai existir herança e não houve herança terrena para os árabes. Veja, os árabes foram mandados para aquelas regiões do Oriente, e quem na literalidade ficou em Jerusalém, ficou na região de Israel, foi justamente os judeus. Então, não houve herança para eles ali, foi os israelitas que entraram na terra da promessa. Então, olha que interessante. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Então, Isaac ele vai ser filho de Agar, vai representar aqueles que estão debaixo da nova aliança. E ele vai dizer, como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, com tudo o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então, quem é escrava, irmãos? Vamos pegar no contexto histórico. A escrava é Agar. Perfeito? Agar, que é difícil de escrever, mas para a gente entender. E quem é o filho da escrava é Ismael. Né? Vou botar aqui as iniciais para você entender. Então, o filho da escrava é Ismael. Agora, vamos entender uma questão muito importante que nós vamos ter que voltar lá para o princípio da Escritura. Nós vamos ver que Adão e Eva eles vão ter 2 filhos. Abel vai ser tido por justo porque ele vai agradar a Deus porque ele tinha fé. Então, Abel é como se fosse uma representação daqueles que são segundo o Espírito, daqueles que são segundo a promessa. E Abel, por ser justo, ele trazer uma oferta justa diante de Deus, o seu irmão Caim vai matar ele. Você percebe que ele fala assim que, assim como antes os que eram da carne perseguiram os do Espírito, assim agora. Então nós vamos ver que Caim, quando persegue Abel, representa os da carne, perseguindo os do Espírito. Quando nós avançamos mais uma geração, nós vamos ver que agora vai se manifestar Ismael, que é da carne, e Isaac. Ismael querendo, juntamente com a sua mãe, não é mesmo, tomar posse da herança de Isaac, o que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer que eles vão caçoar, que Agar e Ismael caçoavam de Isaac. O problema é que essa expressão caçoar não faz o menor sentido. E quando você olha mais a fundo essa palavra e você olha por meio de tradições judaicas ou alguns comentários, você vai ver que aquele caçoar que Ismael e Agar faziam de Isaac era o caçoar no sentido de tentar matar mesmo. Então Ismael, que já era grande, e Agar tentaram assassinar Isaac. Inclusive naquela novela Gênesis você pode ver que isso aparece, né? Segundo a tradição judaica, ele tentou matar a flechada Isaac, e isso vai aparecer nessa novela. E no mais uma geração mais à frente, nós vamos ver que Esaú, ele, que era profano, ele vai o que vender a sua herança, a sua primogenitura para Jacó, e depois quando Jacó vai ser abençoado, veja, ele vai querer matar o seu irmão, tá? Então o que ele está falando aqui é uma relação de Caim, que perseguiu Abel, de Ismael, que perseguiu a Isaac, e depois de Esaú, que perseguiu a Jacó. Só que quando você avança mais um pouquinho no contexto do Novo Testamento, você vai ver que ele não está aplicando isso para esses personagens. Mas aqui, quando ele fala assim é agora, ele está mostrando que os judeus, que são descendências de Abraão, que têm o sangue de Abraão, como Ismael, têm a carne de Abraão, estão na terra de Abraão, eles perseguem a nós, que somos como Isaac. Então, judeus são representados por Ismael, e cristãos vão ser representados por Isaac. Então, judeus lá naquele contexto perseguiam, matavam cristãos. Por isso que ele fala, assim agora, os filhos da carne perseguem os filhos do Espírito. Os judeus eles têm a carne, o sangue e a descendência de Abraão, mas eles não nasceram de novo, eles são da carne e estão perseguindo aqueles que também são descendentes de Abraão, porém são segundo a promessa. Então, você tem toda essa relação, tá? Irmãos,
o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a Arábia está relacionada com Ismael. E se Ismael perseguiu os do espírito, representado em Isaac, e se nós vamos ver que a Arábia vai ter uma relação por fim, significa que aqueles que são da carne, eles vão ser tipificados por Arábia lá no fim dos tempos, e esses vão perseguir o do espírito. A Arábia vai representar justamente carne, e Jerusalém e Sião vai representar o espírito. Então os da Arábia, Babilônia, tudo mais, que está apontado para eles que vão perseguir aqueles que são do espírito, espírito e carne. Então não há herança para carne, tá? Não há herança para carne. Não houve nem literal e não vai haver nem espiritualmente. E avançando mais um pouco, olha o que eu falei de Esaú. Presta atenção aqui, tá? Preste atenção, bastante atenção. É um estudo que ele é um pouquinho grande, mas você vai aprender bastante com ele. Então você vai ver aqui em Gênesis 27 que Esaú vai ser amaldiçoado da seguinte forma, dizendo assim: então lhe respondeu Isaque para Esaú, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, aonde? No deserto. E o seu orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares e sacudires o teu jugo da tua cerviz, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha o abençoado, e disse consigo: vem os próximos dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Então, Esaú quis matar o seu irmão. Por quê? Por causa da bênção. Não é mesmo? Do mesmo modo que Caim quis matar Abel, porque Deus aceitou o sacrifício dele, Esaú quis matar o seu irmão, por quê? Porque ele recebeu uma bênção. Né? Ele diz assim: olha, estou a ponto de morrer. De que vai me servir a primogenitura? Então ele vai lá e vende para Jacó, porque mal ele tinha entendido que a primogenitura, o direito de primogenitura, justamente falava da relação com a ressurreição e com o sacerdócio. Ele rejeitou tudo isso e ele achou que isso não ia dar em nada, mas quando ele foi pedir a benção para o pai dele, Deus aceitou esse comprar da primogenitura que Jacó fez em relação a Esaú. E aí Deus abençoou a Jacó e desprezou a Esaú, porque ele foi profano. Mas quando ele foi abençoado ali, Jacó, irmãos, Esaú se irou contra o seu irmão e agora ele quis perseguir. Você percebe que quando Abel ele foi aceito por Deus, Deus se alegrou com a oferta de Abel, Caim ficou angustiado com isso e quis matar seu irmão. Aqui é a mesma coisa, é como se a oferta, não é mesmo aquele cordeiro saboroso que ele entrega para Jacó, fosse aceito diante de Deus como uma oferta. Nós vamos ver que a oferta de Esaú não vai ser aceita. E aí ele vai se irá querer matar o seu irmão, tá? Então, irmãos, olha que tremendo. Isso aqui vai ser descrito lá no livro de Obadias. Obadia, né? Obadiah, dependendo da tradução, que significa servo, servente, aquele que serve. E Deus bota esse nome em Obadias de servo, Obadiah, né, que significa servir. Por quê? Porque olha que interessante. Servirás ao teu irmão. Essa palavra servirá aqui, ela aparece dentro da palavra Obadia, tá? Que é Obed, Abed, que vai dar origem a essa questão de servidão. Perfeito? Então, eu acho que é interessante a gente olhar para o livro de Obadias. Imagina esse ódio de Esaú, esse ódio de Edom, sendo uma tipologia daquilo que vai estar no fim. Então, vamos avançar aqui. Olha que interessante o que vai estar escrito no livro de Obadias, tá? Irmãos, os profetas pequenos, que de pequeno não tem nada, eles só têm menos escritos, mas eles são extremamente reveladores da questão dos últimos dias. Eles são os profetas mais escatológicos que você vai ter, porque eles revelam muito o contexto do fim. Então, nesse livro, irmãos, é bom que você leia o livro todo. Eu resumi aqui, você vai ver que eu coloquei aqui entre parênteses, para mostrar que foi resumido, porque não teria como a gente ler tudo. Aqui vai mostrar a revolta de Esaú contra Jacó. Então, preste atenção. Isso vai estar em Obadias do capítulo 1, que só tem um capítulo, do verso 8 ao 16. E diz assim: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, e que farei perecer os sábios de Edom. Edom é quem? É Esaú. Tá? E o entendimento do monte de Esaú, vê que aparece Esaú aqui? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita contra o teu irmão Jacó. Olha que interessante. Deus diz que vai exterminar a Esaú por causa da violência que ele fez com o irmão dele, Jacó. E quando nós olhamos lá para Gênesis, nós vamos ver que Esaú se irou contra o seu irmão Jacó. E Deus ele vai mostrar aqui, né, que quando Esaú se ira contra o seu irmão, na verdade é uma tipologia para o fim. Porque vai haver, irmãos, a realidade do Esaú que vai se irar contra Jacó. Mas não Jacó
literal, e sim falando do povo de Deus. Assim como tem um Esaú que fala do iníquo, do anticristo, da besta, que a gente vai entender, existe um Jacó que fala de Cristo, do corpo de Cristo, da igreja. E vai dizer mais: cobrir-te-á de vergonhas e será exterminado para sempre. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Tá vendo aqui? Angústia de Jacó. É Esaú que vai estar fazendo com que Jacó tenha angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Tá, irmão? Só aqui já revela que isso aqui é para o final dos tempos. O dia do Senhor é a vinda de Cristo. Então, como é que pode ser nesse contexto de Esaú, está dizendo que o dia do Senhor está próximo? Por quê? Porque Esaú aqui é uma figura dos ímpios no fim dos tempos. É uma figura do anticristo. E está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. E o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, ou seja, derramando o sangue dos santos, assim beberão de contínuo. Olha só, irmãos. Beberão de contínuo, ou seja, perpetuamente, todas as nações beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Isso aqui é uma ligação com Apocalipse 14. Que aqueles que utilizarem-se da marca da besta beberão do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura, e todo aquele que beber desse cálice, ou seja, será atormentado para todo sempre com fogo e enxofre que arde eternamente. Por quê? Porque Esaú aqui, irmãos, ele bebeu o sangue dos seus irmãos, uma tipologia, né, do derramamento do sangue. Assim também as nações que vão estar com ele vão beber também do cálice da ira de Deus. Então Esaú aqui, irmãos, está representando justamente o que? O profano que persegue aquele que Deus amou. Então Esaú é o da carne, não é mesmo? O filho da perdição que vai perseguir a Jacó, que representa aquele que nasceu do Espírito, aquele que foi amado por Deus. Então Cam é aquele que foi amaldiçoado, não é mesmo? Ismael é o nascido da carne e Esaú é aquele que foi odiado por Deus. Enquanto nós vamos ver que Sem é o bendito e nós vamos ver que Isaac é o nascido da promessa e Jacó é aquele que Deus amou. Então a gente entendeu essa relação com Obadia e o final dos tempos, tá? Agora, olha que interessante o que eu falei para você sobre Ismael e Isaac. Isso vai estar em Gênesis capítulo 21, do 9 ao 10. Diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho, tá? Então, não existe herança para carne, e você vê isso claramente aqui. Então, Rashi, que foi um comentarista judaico, não é mesmo? Ele faz um seguinte comentário sobre esse caçoava. E olha, segundo a tradição, o que eles entendiam. Veja só, eles foram para o campo, ele e Ismael, Isaac e Ismael no caso. E Ismael pegou o seu arco e atirou flechas nele, Isaac. Assim como você diz em Provérbios 26, 18 a 19. Como o louco que lança tições, flechas de morte, e diz: estou apenas zombando, né? Então, eles entendiam que Ismael ele dava flechas de brincadeira em Isaac, ameaçando ele, zombando. Então, esse seria o caçoar, esse seria que ele caçoando do seu irmão. É um caçoar, mas que perseguia de morte. Por que, irmãos? Não é mesmo? Você não vai mandar uma pessoa embora pelo simples fato de uma pessoa estar rindo ali, né? Mas quando você é ameaçado de morte, aí sim. É isso que estava acontecendo. Então, Ismael, que já era um pouquinho grande aqui, junto com Agar, a mãe dele, começaram a ameaçar Isaac e a Sara, e aí Abraão manda eles embora. Por quê? Porque o da carne perseguiu do espírito. Então entendemos essa relação aqui de Ismael para você entender o que eu estou falando de Ismael e o que eu estou falando de Esaú. Agora, aqui que vai começar o que eu quero mostrar para vocês, irmãos. Olha que interessante. Isso vai estar em Gênesis capítulo 17, do 18 ao verso 20. Porque diz assim: disse Abraão a Deus: tomara viva quem? Ismael, diante de ti. E Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para ser a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Eu abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação, tá? Deus aqui fez uma profecia de que Ismael se tornaria uma grande nação com 12 príncipes, que vão dar origem a 12 nações árabes. Por quê? Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes
e em vida o separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Então Ismael e os outros filhos de Abraão, que também vão dar origem a outros árabes que vão se misturar com Ismael, eles vão ser mandados para a terra oriental, e essa vai ser ali aqueles lados, não é mesmo? Nós sabemos Babilônia, Arábia, etc, etc. Deus já estava mostrando que os outros filhos dele seriam árabes, enquanto os hebreus seriam, né, habitariam em Canaã, tá? Só que Isaac recebe herança, os outros, Ismael, os filhos de Quetura, não vão receber herança, apenas presentes. E eu falei isso num outro vídeo que eu tratei sobre a herança de Israel, tá? Mas não vou entrar aqui nesse caso. Então Ismael, irmãos, agora ele vai ser mandado com a sua mãe embora, e quando ele é mandado com a sua mãe embora, a gente vai ver que Ismael, ele vai se casar com uma egípcia. E desse casamento a gente vai ver que vai nascer filhos, filhas, príncipes. E estes príncipes, esses filhos, filhas, eles vão agora encher a Arábia, e a Arábia vai se tornar o quê? A habitação dessas pessoas. E aí vai ter uma ligação com os midianitas, vai ter uma ligação com várias outras pessoas que vão formar o contexto dos árabes atuais. E nós vamos ver que aqueles que vão se levantar contra Israel quando eles estavam saindo do Egito, que justamente estava lá Balaque e Balaão, eram os midianitas que vão enviar mulheres para perverter os filhos de Israel. Então vai vir de um dos filhos de Abraão, que é quem? É Midian. Então aqui eu fiz um gráfico, irmãos, de uma forma bem clara para você entender. Tá? Infelizmente o tempo é curto para nós mostrarmos tudo aqui, talvez a gente faça num outro estudo. Então nós vamos ver aqui que Cama ele vai ser descendente de Noé, perfeito? Isso você vai poder ver em Gênesis 8, 9 e 10. E ele sendo descendente de Noé, ele vai ser pai de Canaã e também vai ser pai de Mitzraim, que vai ser traduzido por Egito. E Cama, irmãos, ele é aquele que vai ser amaldiçoado, vai ter a sua descendência amaldiçoada. Pelo Egito vai vir os servos e Canaã vai vir os malditos. E de Canaã, irmãos, nós vamos ver que vai vir Et, que vai dar origem aos heteus. E do Egito, que é Mitzraim, vai dar origem a Agar, tá? Então você vai ler isso aqui em Gênesis capítulo 8, 9. E você vai ver que essa relação com Et vai aparecer aqui nesses capítulos, não é mesmo? Como o texto é muito grande, eu não vou ler para você. Você pode ler em casa. E de Mitzraim, não é mesmo? Vai sair Agar, que era egípcia. E essa egípcia vai dar origem a Ismael. Tá? E Et, os seus descendentes, né, tem mais descendentes aqui, mas eu cortei aqui, vai dar origem ao pai de Judite e ao pai de Bezamate, que eram cananeus. Isso você vai ver em Gênesis 26, do 34 ao 35. Olha que interessante. A gente viu que Esaú, irmãos, ele vai perseguir o seu irmão, ele vai aparecer no livro de Obadias, tá? Só que Deus ele traz mais detalhes, irmãos, nas descendências, nas genealogias, nos ascendentes. Em Gênesis 26, capítulo 34 e 35, nós vamos ver que Esaú vai desprezar a palavra do seu pai e da sua mãe, e ele vai casar com as filhas dos cananeus. Filhas de Et, uma vai se chamar Judite e a outra vai se chamar Bessamate. Então ele vai entrar em aliança aqui com os cananeus, vai ter filhos cananeus. E quando ele vê que os seus pais, não é mesmo, apavorados com o que ele fazia, dele estar profanando tudo aquilo que o Senhor tinha pedido para não casar com as filhas dos cananeus, ele desprezou essa palavra, ele fica com o coração meio que sabe, com remorso. O que ele vai fazer? Para tentar reverter essa situação, ele vai atrás de Ismael, que está aqui. Então ele vai tomar por mulher esta que era filha de Ismael. Então Esaú vai dar filhos a ismaelitas e vai dar filhos a cananeus. Olha que tremendo, irmãos. Esaú, nós vimos que ele fala de contextos do fim. Esaú está apontando para aqueles que vão perseguir ali o povo de Deus. Só que quando você olha para a história, nós vamos ver que os cananeus vão dar origem ao povo de Et. Do povo de Et vai sair quem? As filhas de Et, que vão ser Judite, vai ser Bezamate, e essas mulheres vão agora se casar com Esaú e vão dar filhos a ele. E Malaate, que é filha de Ismael, porque Esaú sentiu o remorso de estar contrariando seus pais, foi lá e tomou das filhas do Ismael. Então o que a gente está vendo? Cananeus, irmãos, representa aqueles que foram amaldiçoados. Ismael representa aqueles que nasceram da carne. E Esaú representa aqueles que foram odiados por Deus. Né? Amei a Jacó e odiei Esaú. Não é um ódio assim de qualquer modo, como alguns calvinistas ensinam, mas é um ódio porque Esaú foi profano. Porque Esaú fez tudo isso que eu falei para vocês. Ele se juntou com os cananeus, ele se casou com as filhas dos ismaelitas e ele perseguiu a seu irmão. Então é tudo isso que vai fazer com que Deus odeie ele.
Aí a pessoa nega tudo isso. Só que, irmãos, o que nós podemos entender aqui? Que assim como o Esaú histórico fez isso, aquele Esaú que apareceu lá em Obadias, ele vai fazer a mesma coisa. Então, irmãos, o DNA de Esaú, misturado com Ismael, misturado com Canaã, ele vai dar origem exatamente a tudo isso daqui. Olha que interessante. Toda essa região que você está vendo aqui, que fala da África, né, que você tem aqui, você tem Ásia, né, Ásia Menor, você tem aqui a Arábia, você tem aqui toda essa região aqui, tudo isso daqui, irmãos, vai sair de Ismael, tá aqui, vai juntar com Esaú, vai sair dos cananeus, vai juntar com Esaú, vai sair de Esaú e vai formar tudo isso daqui. Os príncipes também de Ismael vão sair daqui, vão formar isso daqui, vir para cá. Os cananeus também vão formar essa parte mais aqui, que nós vamos ver aqui, mais de Canaã. Tudo isso daqui hoje, irmão, se você for ver, é um contexto onde vivem sim os árabes e os muçulmanos. Deus profeticamente mostrou que esse povo habitaria lá. Mas tem uma coisa mais importante aqui que não vai dar para falar nesse vídeo, que eu gostaria muito de falar, mas não vai dar para falar. Que isso aqui já vai mostrar para você uma questão muito importante, irmãos. Por quê? Existe um personagem aqui, ou melhor, uma personagem que para mim aqui é muito importante. É essa personagem chamada Judite. E essa personagem chamada Judite, irmãos, ela significa literalmente judia. Quando você fala que uma pessoa é judia no idioma hebraico, você está falando aqui Yehudit, uma judia. Irmãos, Deus mostrou que houve uma aliança entre Esaú e uma judia. E houve uma aliança entre Ismael e Esaú. Isso aqui claramente é o contexto do fim. Esaú que fala do contexto do anticristo, da besta, que está aliado com Ismael, ou seja, representando árabes, ele vai se juntar com os judeus no final dos tempos. Então Ismael vai representar aqui, irmãos, nações árabes. Esaú vai representar para nós o próprio anticristo que vai perseguir os do espírito. E este Esaú aqui, ele vai fazer uma aliança com Judite. E Judite vai representar o quê? Exatamente o povo judeu que vai se perverter nos últimos dias. E por que Deus mostrou que Judite é uma cananeia? Porque quando você vai para Ezequiel 16, nós vamos ver que a Jerusalém terrena, Deus vai dizer, olha, o teu pai era amorreu e a tua mãe era Eteia. E esta Eteia aqui, essa mulher, ela vai ser filho de Et, de Eteus, né? Vai ser cananeu, filha de Et. E Esaú vai se associar com essa judia, mostrando o contexto do fim aqui. Perfeito? Mas no contexto mais, por enquanto, histórico, os seus descendentes vão formar tudo isso aqui que vocês estão vendo. Por enquanto, que você vai entender. Então, avançando um pouquinho mais, irmãos. Agora você vai entender o contexto do fim que eu quero mostrar para você. Preste bastante atenção. Vai estar lá em Daniel. Lembra que eu falei da palavra mistura, lá no início do vídeo? Que é a palavra Arav. Olha o contexto do último reino para você entender. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado, olha isso daqui, com o barro de lodo, com os artelhos dos pés que eram em parte ferro e em parte de barro. Assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão, tá aqui, mediante a casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com barro, mas nos dias deste rei, olha só, nos dias destes reis dos 10 chifres, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Qual é a palavra para mistura aqui, irmãos? Exatamente a palavra Arav. Se lê exatamente assim. Você já notou que Deus está nos mostrando aqui? Eu mostrei que Arab é trevas, Ará significa zombaria, Arab significa Erev, no caso significa, né, tarde. E aqui em Daniel vai estar apontando como mistura e nos outros livros também como árabe. Quando Deus fala, irmãos, que os pés misturados com barro e com ferro não se misturarão, na verdade que eles estarão misturados, mas não se misturarão, você vê que a palavra ali é Arabe, irmãos. Deus está mostrando que os pés, eles se misturam por meio de Arab, que é a palavra Arábia.
Deus não coloca lá no contexto dos pés o termo mistura, que é o termo árabe, sem um sentido, irmãos, mas ele está mostrando que no último tempo, neste contexto do fim, o último reino vai ser formado por Arábia. E por que eu estou falando isso hoje, irmão? Você tem visto como está tendo um monte de migração para o mundo todo de árabes? E esse contexto que nós estamos vendo, o que está acontecendo ali de Israel e Hamas, justamente está falando desse contexto de migração dos árabes por todos os cantos. A gente vê que as pernas ali fala do Império Romano, perfeito? As pernas da estátua. Então vamos avançar um pouquinho aqui. Olha só, a gente vê que as pernas da estátua aqui fala do contexto romano, elas são de ferro. Mas quando nós olhamos os pés, é ferro com barro. Então aqui, irmãos, dá para nós dizer que fala de um contexto da Europa, né? Da Europa, tá? Aqui vai falar da Europa. Mas aqui embaixo também tem ferro nos pés. Portanto, fala-se de uma parte da Europa, mas quando se fala do barro, que você vai ver aqui, irmãos, aqui já está falando da mistura, e nesse contexto está falando de Arábia. Tá? Nesse contexto já está falando de Arábia para nós. Então, o que nós estamos vendo? Que essas nações que estão apontando justamente para a Europa, elas vão se misturar com nações que são árabes, que são aquelas nações que eu mostrei para você no outro vídeo. Então a Europa vai se encher de árabe, e não só isso, o mundo como um todo vai receber muitos árabes. É claro que aqui na América do Sul, na América como um todo, você não tem tanto, é muito pouco em relação ao que acontece na Europa. Então Deus está mostrando que o contexto da Europa, ela vai se encher de árabe. Então você pesquisa aí, irmãos, que a Europa ela está sendo tomada por muçulmanos. E é disso daqui, irmãos, desse contexto, que vai sair aquele que nós vimos que é Esaú misturado com Ismael. E aí você vai ver que em Daniel capítulo 8 vai se mostrar um bode peludo, que é Seir. Seir é o mesmo nome que vai ser dado para a habitação de onde? De Esaú. E bode peludo, veja, você está vendo um bode que está apontando para Javã, que é a Grécia, que é a Europa, mas ele está vestido de Esaú. Aí já seria um outro estudo. Perfeito? Então Deus está nos mostrando que tudo isso, irmãos, vai haver essa mistura com os árabes e eles vão se misturar, né, com todo esse contexto restante do mundo e vão formar o reino do fim. E é daqui que vai vir esse chifre pequeno. E olha que interessante, irmãos, qual é as cores das bandeiras árabes? Você vai ver aqui. Verde, o branco, o vermelho e o preto. O vermelho, o branco e o verde. Né? O preto, o branco, o verde e o vermelho. E quais são as cores dos cavaleiros de Apocalipse? O vermelho, o verde, o preto, e aqui você vai dizer, não, esse aqui é amarelo. Não, irmãos. No grego, a palavra para cavaleiro amarelo não é amarelo, mas é verde. Tá? Deus está mostrando, irmãos, que o contexto do fim, esses 4 cavaleiros aqui, que formam essas cores, estão formando as bandeiras árabes. E nós vimos que aqui o contexto de árabe de mistura está apontando para os pés, que vai dar origem a essas coisas aqui. Então, essas são as nações árabes que têm as cores e que está apontando para o contexto do fim. E agora, olha o que é mais interessante, irmão. Sabe como é que significa Bismillah? Que seria equivalente ao nome de Allah que vai na testa desses homens que são do ISIS e tudo mais? Olha que interessante como se escreve, né? É um tipo de X com espadas, é essa letra que representa o Allah. E essa espada. E olha como é 666 que está no grego. Tá aqui, ó. Você consegue perceber como é muito parecido? O mesmo contexto, irmãos, que está lá na marca da besta em Apocalipse 13, se escreve muito parecido com o que está na frente desses homens. Então você vê a cor dos cavaleiros aqui, você vê a cor das bandeiras, né? Você está vendo aqui tudo isso daqui, você está vendo os pés com a palavra árabe e você está vendo a mistura da Europa com o contexto da Arábia. Então eles estão migrando para tudo que é canto da Europa, irmãos. Isso está acontecendo e de lá vai se levantar esse contexto junto com o contexto do Oriente Médio e vai formar o contexto do fim. Tá bom, irmãos? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, vou trazer mais coisas, porque a gente já está batendo quase 1 hora, se não bateu uns 40 minutos, eu não sei. Então não vou me avançar muito mais, mas vai trazer muitas coisas para você aqui, esse estudo, tá? Então você pode baixar a apostila, clica ali no link, faz o seu cadastro, baixa essa apostila para você estudar. Já está lá para fazer o download. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, porque vai ajudar muita gente aí. E se você quiser entrar no nosso WhatsApp, quiser também contribuir com o canal, vai estar ali para você participar conosco, tá bom? Aqui no final vão ter 2 vídeos para você e até um próximo vídeo. Tchau, tchau, que Deus abençoe.